queridos irmãos e irmãs, é com muito prazer e com muita alegria que eu cumprimento a todos em mais essa oportunidade de podermos abrir a palavra de Deus e estudarmos. Eu gostaria de convidar o João, vem fazer uma oração para o início dessa programação. Senhor Deus, nosso Pai, te agradeço por estar mais uma vez aqui nessa aula, por poder escutar a palavra do Senhor, aprender cada dia mais. Amém. Senhor, gostaria que abençoasse todos os internautas, todos nós que estamos aqui presentes. Amém. Que venham aprender cada dia mais a palavra do Senhor. Amém, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, na aula passada nós estudamos sobre o perfil comportamental da grande meretriz de Apocalipse 17, apontando tanto para a história como para a profecia na história da humanidade. Os dois estudos que tivemos sobre esse assunto mostrou que só tem duas igrejas na face da terra. Uma em Apocalipse 17, que é a meretriz que nós estudamos durante duas aulas, e outra que é Apocalipse 12, que estudamos também anteriormente, que é a mulher pura. Então, uma mulher pura e uma meretriz. E vimos o paralelo, a história e a profecia que aconteceu e que tem acontecido, e suas projeções proféticas ou escatológicas, que se estende até os nossos dias e à frente dos nossos dias, em cima da história dessas duas igrejas apocalípticas, a mulher pura e a meretriz. Nós já vimos que, pelo contexto bíblico, só a verdade, a palavra de Deus, tanto a palavra escrita quanto a palavra viva de Deus na nossa consciência, no nosso coração, é que de fato nos liberta da embriaguez desse vinho meretrício que está esparramado na face da terra. A conversão é um fator genuíno de desprendimento, de independência deste vinho babilônico. Esse vinho nos mantém presos ao pecado. E é ele mesmo, mesmo depois de convertidos, é com ele que o diabo se aproxima de nós através desses tentáculos dessa meretriz para nos fazer cair novamente. Por isso que Pedro disse: sejais sóbrios e vigilantes. Justamente para não entrar de novo. Porque se entrar, qualquer hora que entrar nesse vinho, triscou, contaminou. Contaminou, caiu. E nós precisamos de ficar de pé. Nós não podemos nos envolvermos com o vinho da grande meretriz, que é a queda certa. Tanto os caminhos das trevas promovidos pela meretriz, quanto os caminhos das dúvidas, aqueles corações divididos, que não decidem, que ficam entre a luz e as trevas, pensando na cabeça dele, articulando que existe um muro que pode ficar em cima dele, em nome das dúvidas. Tanto essas dúvidas, quanto está do outro lado, junto com o mar de vinho dessa Babilônia, é a mesma coisa. É o mesmo que mergulharmos numa areia movediça. Quanto mais mexe, mais afunda. E os tentáculos da grande meretriz, como um polvo gigante, irá sufocar. Como a rodia de uma anaconda gigante também irá sufocar. E interessante que as anacondas, de um modo geral, a sucuri, adoram brejo, né? Então tem areia movediça. Nós estamos tratando dessa serpente que não usa nem brejo, usa a areia movediça. Que o líquido ali, dessa areia movediça, é o vinho da grande Babilônia, da grande baderna religiosa
que tem tentado atingir o planeta. No desfecho da aula passada, de Apocalipse 17, nós descobrimos que o dragão desenvolveu uma série de tentáculos entre governos, entre religiões, e se infiltra de toda forma, com poderes diversos, com forças diversas, tudo oculto nas trevas. E em duas linhas distintas, resumindo o que é política e religião, desenvolveu-se um movimento chamado Nova Era e Nova Ordem. Aí, num desses movimentos, temos o perfil comportamental político e no outro temos o perfil comportamental religioso. Onde, no comando de tudo, nós vimos, por exemplo, a ordem jesuíta, com vários segmentos de mistérios, de segredos, onda essa que tanto age no mundo político quanto age no mundo religioso e no mundo social, de um modo geral. Mas por trás de tudo isso, nós vimos que tem Satanás, que está coordenando essa situação. E a conclusão desses movimentos, nós temos então Apocalipse capítulo 17, o verso 17 e o verso 18, onde nós encerramos o assunto da grande meretriz, trabalhando com dois pontos distintos ali mencionados. O verso 17 trata de que Deus lhes propôs nos seus corações acreditarem na sua própria mentira, ou mergulhar no seu próprio erro. Fala que Deus lhes propôs nos seus corações executar o intento dele, e com isso entregar à besta o seu poderio. E no verso 18 mostra que quem governa sobre os reis da terra é a grande cidade. Hoje não é só uma cidade, é um país. O Vaticano é um país, não é só uma cidade que governa sobre os reis da terra. Quando nós vimos o verso 17, esse termo, como se Deus colocando nos seus corações o intento de executar o intento dele, para eles fechar essa besteira que eles já vêm fazendo, a grande meretriz, com toda essa organização, nos remonta em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12, que está tratando exatamente desse contexto. Está chamando esse movimento aí de operação do erro. Essa atitude divina de deixar eles acreditar na própria mentira deles, na própria abominação que eles criaram. Que Deus lhes enviará a operação do erro para que deem crédito na mentira. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que nele creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Está vendo aí? Aquilo que está falando lá em Apocalipse 17, o verso 17 está batendo com isso aí. Porque nós vimos na aula passada que assassinato, crime de toda a natureza, tanto foi quanto continua sendo tramado por trás dos bastidores das trevas. Que o grande comandante general de tudo isso aí é o próprio Satanás, mas que colocou poderes religiosos, políticos e na própria sociedade, que vai minando com a estrutura de quem? Qual é o principal foco de Satanás? Os escolhidos. Eu e você. Ele quer atingir tudo isso que ele faz, não interessa quantos dele que ele vai matar ou deixar de matar, porque os outros já estão perdidos mesmo. O que é dele já está tudo perdido. Ele está querendo fazer o que for possível e impossível para derrubar os escolhidos. Enganaria até os próprios, se possível fora, enganaria até os próprios escolhidos. Mas não é possível enganar escolhido, porque escolhido já está o quê? Escolhido. Não é possível. Porque ele está atento, ele está ligado na palavra de Deus. Ele não vai cair nessa onda. Mas para atingir a mim e a você, Satanás usa todo esse aparato bélico, tanto do ponto de vista social, religioso, como político, para tentar nos atingir. Então, resumidamente, ficou filtrado em dois grandes movimentos: Nova Era
e nova ordem. São tentáculos invisíveis da grande meretriz para atingir tanto o mundo político quanto o mundo religioso, que automaticamente atingiria a sociedade global do planeta Terra. Na aula de hoje, nós entraremos no decreto dominical, parte 1. Então, a primeira arrancada são as prévias do decreto dominical. Analisaremos do ponto de vista desses movimentos que nós já estudamos na Bíblia, toda a base da profecia e da escatologia e da história. Do porquê, de onde se encaixa esse quebra-cabeça do decreto dominical que já está às portas. Vamos lá. O primeiro ponto nós já vimos em Apocalipse 17, que existe então o sistema que é besta, que está chamando aí, que deram o seu poder e entregaram a besta. Nós vimos em Apocalipse 17, 17, 18, não é isso? Falou tanto da besta quanto falou do grande país que reina sobre os reis da terra. Então existe poder político e religioso canalizado no mesmo contexto. E besta na Bíblia, é a união de Estado e igreja. Então ela tem várias formas, várias faces para poder agir por trás dos bastidores e alcançar seus propósitos. Mas por trás de tudo, quem está lá? Satanás. Mas o foco principal que nós já vimos é quem? Os escolhidos. Segundo ponto, a violência social, emocional, que Satanás conseguiu alcançar nos dias de Sodoma e Gomorra, ele não tem conseguido muito êxito em atuar daquela mesma forma que ele atuou lá naquela época. Se nós observarmos no livro de Judas, verso 6 e verso 7, nós vamos ver que aqueles anjos caídos, eles ensinaram os habitantes de Sodoma e Gomorra a praticarem a perversão sexual. E nesse exercício, eles conseguiram fazer com que aquelas... Na realidade eram 3 cidades, era Sodoma, Gomorra e Zoar. Zoar também seria destruída, só não foi destruída porque Ló pediu para ir morar lá. Aí o Senhor poupou Zoar. Mas Sodoma e Gomorra foi completamente destruída. Então, Sodoma e Gomorra, a população toda, sem escapar ninguém, à exceção de Ló, com as 2 filhas, com 2 de seus vários filhos que ele tinha, eles escaparam. 3 pessoas escaparam. Mas o resto sucumbiu. Esses anjos, como diz aí no texto, esses anjos que caíram, levaram Sodoma e Gomorra à perversão. Judas 6 e 7. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguidos... Como aqueles, tá vendo? Falando de quem? Dos anjos. Entendeu? Agora uma pergunta. Ali diz que esses anjos estão presos até o dia do juízo. Então estão presos. Estão reservados. Aonde eles estão, esses personagens que envolvem Lúcifer, entendeu? Eles estão reservados para esse dia de juízo. Ah, quer dizer que não tem uma classe de anjo presa, quando chegando no dia do juízo vai soltar para tentar, igual os pentecostal. No milênio, né? É que quando fala em prisão, a gente imagina logo a cadeinha de 6x4, entendeu? Mas não é por aí. O lugar que ele está, ninguém sabe onde que está, como é que o que faz, o que não faz, isso aí não sei. Não tem isso detalhado. Mas quem está preso, está preso. Entendeu? Ele não tem. Por isso que ele, Lúcifer, pessoalmente, viu, o Adilson? Lúcifer, pessoalmente, não vai ninguém. Porque pelo que o contexto bíblico, está o quê? Algemado. Entendeu? Está preso. Só dá hora. Então, aí ele tem, aí que está o X. E tem o funcionário. Então, é o que tem feito o piseiro que está fazendo o mundo. Então, a linha de trevas, a linha de luz, então, nós vimos já em lições anteriores, debaixo da chão, debaixo da terra, etc. Tem tudo essa turma aí. O que eu quero chamar a atenção aqui? O diabo, ele não está tendo êxito hoje, com todo o seu exército das trevas, como ele teve em pegar Sodoma e Gomorra, fazer o piseiro que ele fez. Vocês viram aí que em Judas falou das cidades circunvizinhas,
de Sodoma. Então tinha mais cidades. Então era Sodoma, Gomorra e Zoar. Zoar foi poupada, mas Sodoma e Gomorra afundou no fogo e enxofre. Presta atenção. Hoje eles não estão conseguindo pegar pessoas adultas, seja com, e nem criança, só com mensagem subliminar, nas músicas, nos filmes, nas novelas, em tudo que as pessoas assistem, na internet, confusão, não está conseguindo êxito absoluto. Então o que é que ele lançou? Um programa que está tendo muito êxito. Ele lançou um programa para atingir diretamente as crianças. Porque quando atinge as crianças, vai atingir automaticamente a curto, médio e longo prazo, em todo sentido, vai atingir a raça humana. E acaba atingindo os escolhidos. No mínimo para fazer sofrer muito. A ideologia de gêneros. Então, a ideologia de gênero prega: ninguém nasce homem ou mulher. Ela construirá a sua própria identidade. Mas a Bíblia, Gênesis 1:27, o que é que fala? Deus criou macho e fêmea. Homem e mulher. A ideologia de gênero está falando o quê? Que não criou homem e mulher. Então está indo contra a palavra de Deus. E como que eles estão fazendo isso? Nova didática, material didático e nova pedagogia. Preparando professores e material didático para enfiar a goela abaixo nas escolas do mundo inteiro. No Brasil, graças a Deus, eles não conseguiram ainda êxito nessa questão. Não, tem tentado o tempo todo. E o que aconteceu na semana passada, você viu a polêmica lá no Museu de Arte de São Paulo? Um homem nu, com a criança de 4 anos, junto com a mãe, tocando o homem nu ali, etc. Não importa, tá pegando no pé, o cara tá nu ali. Que aquilo ali é uma aberração é um desrespeito absoluto contra qualquer princípio. Entendeu? Não tem nada de arte numa situação daquela ali. Tinha uma arte satânica, isso sim. Então aquilo ali é uma forma de afrontar. Natural. Natural. Na cabeça daqueles artistas do cão, é natural aquilo ali, essa afronta. Então a ideologia de gênero leva aquele tipo de polêmica para dentro de casa. Leva para as escolas. Lá na Inglaterra, por exemplo, e na Escócia, já conseguiram implantar o sistema. Na Inglaterra tem 5 anos e na Escócia tem 4 anos. Foi feita uma pesquisa recente. Lá na Inglaterra, por exemplo, aumentou em 1000% o número de crianças submetidas em tratamento transgênico. Presta atenção, 1000% aumentou. Aquelas crianças confusas, que não sabem se é hominho, se é mulherzinha, o que ele quer ser, deixa de ser. Por causa de quê? Dessa porcariada que já aceitaram lá, implantaram e virou espiseiro. Na Escócia, 500% em 4 anos. Que foi os 4 anos que implantou lá. Então está na cara que, pela própria estatística, isso aí é um arraso. E outra coisa, nesses grupos de homossexuais, lésbicas, etc, que tem, já virou uma bicholândia completa dessas boiolagens. Presta bem atenção. Nesses grupos, o índice de suicídio é extremamente, assustadoramente maior do que em qualquer outro grupo da sociedade comum. Então, nós temos sim que respeitar tudo que a pessoa quer ser ou deixa de ser, quer fazer ou deixa de fazer. Agora, uma coisa é você respeitar o que as pessoas querem fazer, outra coisa é você ter que aceitar, criar o seu filho, colocá-lo na escola, você não vai estar lá para acompanhar, e agora a escola vai colocar esse tipo de coisa na cabeça dos seus filhos, o menino está ali crescendo, envenena com um negócio desse aí, acabou. Não vai prestar mais nunca. O que a gente pode fazer? Aqui no Brasil, graças a Deus, não teve, não pôde. Mas o homossexual, você acha que é o quê? É doença ou a pessoa, ela nasce já com essa educação? Não. Presta atenção. Homossexualismo
é uma opção sexual. Porque você nasceu homem. Mas tem gente que Deus pequeno já tem doença. Doença. Pequeno. E tratamento tem cura. Só procurar o médico certo. Ele vai tratar. Isso é doença. A pessoa que está com dúvida e pende para o lado errado, ele é homem, pende para o lado errado, acabou. Mulher da mesma forma. Então, se não procurar ajuda, não vai conseguir. Ajuda médica, psiquiátrica, psicológica, terapia. Isso sem falar nos próprios pais, nos mestres, que será muito importante nesse acompanhamento. Agora, falar para mim que o cara nasceu boiola, não. Ou ele nasce homem, ou ele nasce mulher. Mas quando é criança, você acha que ele já não tem tendência? Não, de forma alguma. Tem criança que já tem tendência. Presta atenção. Código genético, viaja o pecado. No código genético de todos nós. Viaja pecado, viaja homossexualismo, lesbianismo, viaja homicídios, viaja estuprador, viaja tudo quanto é desgraça que tem no mundo de pecado. Agora, o 5º mandamento fala: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias da terra que Deus te dá. Então o pai tem obrigação de monitorar, em nome de Deus, como representante de Deus dentro de casa, o perfil comportamental dos seus filhos, justamente para poder filtrar na hora certa esse tipo de conduta. Agora, se o pai não teve competência para isso, em nome de Deus, não exerceu sua função, se os mestres lá na escola também não exerceram, aí, meu amigo, é só Deus na causa para resolver. A pessoa não nasce. Agora, uma coisa, aqui ó, homossexualismo. Você acha que não nasce? Com a personalidade de homossexualismo. Não. A criança é pura e Jesus falou o seguinte: presta atenção. Jesus falou que de tais é o reino do céu. Nós adultos temos que ser como? Uma criança. Se nós não nos tornarmos como ele, jamais entraremos no céu. A criança não tem culpa disso não. Ela nasce com tendência para fazer coisa errada, mas não nasce fazendo nada errado. Ela faz errado o que ela aprende, o que ensina. Você acha que ela aprendeu isso? Com certeza absoluta. Ela tem a tendência e teve a oportunidade. Que o pai não monitorou, que o professor não monitorou, ninguém monitorou. Ninguém ajudou ela. Aí ela se perdeu. Agora, se o pai age como responsável, que vigia a criança, que tem obrigação, pai e mãe tem obrigação de acompanhar a sombra da criança. Aí ele vai perceber quando ela quer pegar o carrinho, quer brincar com o brinquedinho de menininha, se ela é menininho. E ele vai corrigir isso na hora certa. Você acha que um abuso sexual do pai e da mãe pode se promover criança ser homossexual? Olha, se o pai e a mãe abuso sexual, que eu falo assim, vê. Todo tipo de violência emocional traz violências muito maiores. Violência sempre gerou violência. Isso é automático. E se não tiver ajuda, precisa de ajuda, entendeu, Adilson? Precisa de ajuda. A criança que tem esse problema precisa de ajuda, o adulto que tem esse tipo de problema precisa de ajuda. Se não procurar ajuda, ele está perdido. Ele não vai conseguir se ajustar. E vai entrar naquela classificação de depressão, que amanhã ou depois, o vício ou o suicídio vai ser o final dele. Mas você acha que pode se tornar um homossexual? O pai abusava do menino quando era pequeno? Eu acabei de responder para você: violência gera violência. É automático. Ele pode tanto se tornar um homossexual, porque foi abusado pelo pai ou pela mãe, como pode se tornar um estuprador, pode se tornar um traficante, pode se tornar um matador, pode se tornar um serial killer. Quanto serial killer que justificou esse tipo de coisa do perfil comportamental dele? Violência do próprio pai e da própria mãe. Mas daquele serial que teve aqui, os pais deles disseram que era direitinho, né? Não sei, né? Falava que o cara... Eu não estou falando aqui, eu não citei nome, não estou citando caso específico. Não tem justificativa para pecado. Homossexualismo, lesbianismo é opção que a pessoa tomou, seja em nome de violência, seja em nome do que for, ele inclinou para aquele rumo, porque ele não nasceu daquele jeito. Ele nasceu ou homem ou nasceu mulher e tomou a decisão de andar naquele caminho. E é justamente o que nós estamos tratando aqui agora, nesse assunto de hoje,
é que a ideologia de gênero, ela é antibíblica. Ela vai contra os princípios da palavra de Deus. Porque isso é uma obra satânica. Porque se colocar, pela estatística que nós vimos da Inglaterra e da Escócia, do que aconteceu lá, dá para ver o que viraria o mundo. Em que se transformaria o mundo todo se adotar a ideologia de gênero nas escolas. A reprodução. Como é que ia crescer e multiplicar? Não, se for mergulhar nesse assunto aqui, nós vamos... é coisa terrível. Então, o que eu estou mostrando aqui é outro tentáculo infiltrado, tentando atingir as crianças, porque se atingir a criança, amanhã aquela criança homossexual, ela tem condição de criar filhos? Não. Entendeu? Então, para criar filhos, vão ter que criar uma confusão. Você acha que o homossexualismo, o pai tem culpa, então, do filho seu? Não, eu não falei. Não, culpa sim, de não ter dado a educação certa para ele. Ele não vigiou. Presta atenção. Não, totalmente. Se ele não vigiou, porque ele teve culpa da educação. Adilson, cada um vai responder diante de Deus pelo que tem e pelo que não tem de culpa. Eu tenho certeza absoluta que homem nasce homem, mulher nasce mulher, não nasce boiola, não nasce lésbica, não nasce homossexual. E isso é opção de conduta, seja adquirida na infância, seja na juventude, seja na idade adulta. Isso é opção pessoal. Agora, os transtornos emocionais, problemas demais que enfrentou, com certeza somaram sensivelmente nessa opção lamentável. Isso é indiscutível e incontestável, tanto do ponto de vista bíblico como científico. Então vocês perceberam a colocação que eu fiz, que esses demônios perceberam que não está conseguindo um êxito tão rápido na sociedade atual, justamente pelo nível de evangelismo elevadíssimo que já tem no mundo hoje. Eles não estão conseguindo agir rápido, fazer o mundo virar Sodoma e Gomorra do dia para a noite. Então eles adotaram essa estratégia e têm já alcançado vários países no mundo. Eu citei 2 dos vários que já foi atingido por essa ideologia de gêneros, que o resultado das pesquisas científicas é desastroso. E pela tese, ele está indo contra a palavra de Deus. Deus está dizendo que nós somos criados macho e fêmea. E o diabo está lá dizendo, a ideologia de gênero está pregando que ninguém nasce macho e nem fêmea. Ele vai construir. Então, essa construção que eles estão pregando, na realidade, é uma desconstrução da natureza humana. É uma desconstrução da sociedade. É uma marcha ré em qualquer cultura. E isso vai sobrar espaço para quê? Para violência. Essa é uma das linhas que vai sobrar espaço para violência. Tanto contra si mesmo, quanto contra a sociedade. Contra a moral, contra o respeito, contra os bons hábitos e bons costumes, contra a família. A família é a instituição mais antiga e sagrada do universo. Ela foi constituída aqui no planeta Terra, como nós vimos em estudos anteriores, e no universo inteiro tem família. Então não adianta. E tudo que vai contra essa instituição sagrada vai pagar o preço. Porque isso foi instituído por Deus, é divino, é santo. E isso, a ideologia de gêneros, ela vai contra a família, ela desconstrói, ela desconstrói a própria natureza humana, natural que Deus criou. E enche a cabeça da criança de muito mais confusão que é o vinho da Babilônia. Baderna. Babilônia quer dizer o quê? Baderna. A cabeça dele vai virar um ninho de gato, cheio de confusão que não tem medida. Pensa, aonde que ele não vai parar? Vira um inferno. Naquela idade ali que os hormônios estão nascendo. É uma loucura. É uma loucura. Não tem quem segura. Família de gente
perfeito, bonzinho, nasce, é isso que eu quero te falar, tem homossexual dentro da família dele. Como você explica isso? Tem crente. Gente, assim, presta atenção no que eu estou falando pra você. Tem crente homossexual. E muito. Tem muito. Mas para não ir longe para você. A explicação. Não tem explicação nenhuma. A explicação é que ele está trabalhando com o cão. Está vivendo com o cão. E vai morrer queimado se não converter. Isso é bíblico. Não tem o menor constrangimento de falar isso. Vai morrer queimadinho, dos pés à cabeça, torrando. E vai desaparecer. O nunca larga de ser. Nunca há remédio. Presta atenção. Quando é assim. Eu conheci e conheço pessoas que deixaram. Eu não conheço. Que eu conheci, é ruim de falar, mas eu conheci. Está casado hoje, tem família. Eu conheço. Então, para falar que não tem ex-gay, eu conheço. Não tem ex-usuário de droga? Pois é, e tem. Tem ex-usuário de droga? Não, eu estou falando que eu não conheço. E está convertido hoje, está na igreja, ele é muito missionário. A conversão, o Adilson, para seu governo, ela é absolutamente, a própria palavra em si mostra o que é. É você sair daquele caminho e mudar o rumo. Você está vindo nessa direção, agora você está nessa, você converteu. Conversão, faça conversão. É isso. Quando você está na rodovia, faz uma conversão à direita, conversão à esquerda. Conversão é mudar de caminho. Então, só entra no céu quem converter, quem mudar de caminho. Se não mudar de caminho, agora não significa que você mudou de caminho, que você não venha sofrer problemas com qualquer tipo de pecado. Mas você está no caminho de Deus. Está convertido. Você vai conviver. Lembra que Paulo falou que o bem que eu quero fazer eu já não faço, o mal que eu não quero fazer se eu faço, que o pecado habita em mim. Mas um dia chegou a dizer que combati o bom combate, guardei a carreira e a fé. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então isso é o que esse indivíduo que eu falei para você, dentre outros, que são histórias realmente raras, mas a conversão, ela livra qualquer tipo de pecado. A verdade liberta. Não importa se é do homossexualismo, se é do lesbianismo, se é do estupro, se é do taradismo, se é do roubo, se é da matança, do homicídio, seja do que for. Uso de droga. Meu pai coordena um centro de recuperação há quase 40 anos. As mulheres recuperam aqui na saída para Inhumas e os homens recuperam lá em Damolândia. Ninguém na sociedade quer saber de drogado, de espécie alguma. E por que meu pai está lá há quase 40 anos fazendo esse trabalho? Eu sempre que posso, vou lá, dou uma força, faço palestras, ajudo. Então, e lá recupera uma grande parte da população que entra. E os que se perdem, quando se perde de novo, que recai, sabe por que eles recaem? Porque a própria família não acredita neles mais, a sociedade não acredita. Tem alguns que acabam recaindo, por causa da própria família que não aceita eles mais. Falta de apoio. Então, trocando em miúdo, falta de Cristo no coração, falta de amor, falta de instrução da palavra de Deus. É muito sério esse assunto, muito sério. Então, só resumindo, ele não conseguiu, Satanás percebeu que não está conseguindo atingir os adultos, usando novela, usando filme, usando internet, isso, aquilo, não está muito devagar o sodomismo mundial, está muito devagar. Aí ele lançou esse esquema aí, há poucos anos atrás, de ideologia de gêneros. E aí em alguns países o sucesso, vocês viram aí, né? Já está alto, 1000% de menino procurando terapia, procurando tratamento, 500% no outro lugar, e assim por diante. E esse negócio da cura gay, o que você acha? Você juntar a cura gay, remédio, injeção? Não, eu estou te mas para mim a cura é conversão. Eu sei. Cura é conversão. Isso aí é... Não tem necessidade desse tipo de vacina para isso é conversão, é Cristo. A única vacina que eu entendo para isso, essa eu te garanto. Agora, na medicina, eu não conheço efeito dessa natureza. Nem conheço tratamento para isso. Já ouviu falar? Nem pensar. Não, já ouviu falar. Não. Mas sai direto na internet. Não. Não, o que tem, eles aplicam hormônio. E esse aplicar hormônio não resolve. Você vai ter problemas seríssimos no coração, vai ter câncer. Porque você foi criado para ter um tipo de hormônio.
Se aplicar o hormônio feminino em homens, entendeu? Vai dar um problema seríssimo. E se aplicar o hormônio masculino em mulher, também vai dar um problema seríssimo. Entendeu? O hormônio você tem que ter no tanto certo, você não pode ter desequilíbrio. Mesmo que você aplicar o próprio hormônio masculino no homem, você não pode ter superdosagem. Você vai meter a cara no câncer de graça. Todo hormônio, principalmente artificial, ele é altamente cancerígeno. Altamente. Tá? Fica ligado. Então, cura, a única cura que existe para qualquer tipo de pecado é Cristo. A palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Essa é cura. Qualquer tipo de problema. Do contrário, não se iluda. Não tem nada que cura pecado. Nada. Eu estou mostrando aqui até agora prévias bases que atingem a sociedade e que por trás de tudo isso está gerando violência. Vocês viram o tanto de violência que nós comentamos aqui agora? Violência emocional, violência social, violência religiosa. Citei o exemplo desse ocorrido da semana passada, lá do Museu de Arte de São Paulo. Vocês viram o piseiro que aquilo já deu, o tanto de vídeo, o tanto de confusão, o tanto de barulho que deu, de briga, e vai dar muita briga ainda. Aquilo lá vai dar muito processo, vai dar muito problema. Sem necessidade. Pois é, mas isso aconteceu. E é o que eu falo, uma arte sem necessidade. Pois é, mas tem, olha lá para o mundo afora, onde está acontecendo isso há 5 anos na Inglaterra, há 4 anos na Escócia, em vários outros países do mundo, que já deu entrada na ideologia de gênero, que aí entra na escola, o pai não está com a criança lá na escola. Mas ali você viu que a mãe, ela autorizou. Não tem importância, é crime. Crime. Não, eu tô falando. Crime é crime. Pois é, vai ter problema para ela. Não é todo pai que vai aceitar um trem daqui. Tá, presta atenção. Crime, não interessa se é pai ou mãe que botou pilha. Vai pagar junto. É crime. O pai e a mãe respondem pelo menor. Ela é responsável por ela. Tá? Então é crime. Crime vai ser analisado perante a lei. A mãe vai. A mãe que estava ali junto vai pagar. O pai que estava sentado assistindo vai pagar. Mas vem que o pai também sabia, né? Ele vai ter que provar. Porque quem está sentado, por que ele não foi lá e tirou? Entendeu? Você estava lá, por que ele não foi lá e tirou? Você não justifica. Então você entendeu? Crime é crime, não justifica. Para a nossa legislação, aquilo foi crime. Isso não tem como contestar. Do ponto de vista jurídico, é crime. E vai ter seu preço. Agora, o que eu quero mostrar é o seguinte. Aquilo gerou um tipo de violência. E o decreto dominical tem o foco de quebrar com a violência mundial. Então a violência, ela tem vários tentáculos. Entendeu? Um segundo tentáculo dela, então nós citamos um tentáculo aqui social, seríssimo, que é a ideologia de gêneros. O segundo tentáculo que eu vou citar aqui dessa violência é a miséria, a fome, que a roubalheira política internacional e principalmente nacional, políticos corruptos, governos corruptos, que desvia dinheiro que deveria estar indo para a educação, para a saúde, para a alimentação, voltado para a proteção da sociedade, para evitar a miséria social. Esse dinheiro desviado, que vai para o bolso de político, para a fazenda de político, que vai para paraísos fiscais, Deus um dia vai prestar conta. Só que isso aí está gerando hoje uma violência que o tráfico está adotando essas crianças da miséria no mundo inteiro e aumentando a violência de uma maneira extraordinária, de uma maneira estúpida e dramática. Difícil de dominar, né? Porque eles adotam que a criança, para não passar fome, acaba no tráfico, fazendo besteira, pegando em arma desde pequenininho. E aí é violência em cima de violência. E a própria droga em si já é outro antro de perdição e de violência, de dependência. Aí vira aquele ciclo de mortandade para lá e para cá. Então essa miséria e essa desonestidade política, cada um vai prestar conta diante de Deus. Pode estar certo disso, mas é outro antro de violência que precisa ser combatido. E só que, infelizmente, quem está por trás de tudo isso, que é o dragão, vai usar esses tentáculos de violência que tem no mundo para implantar, vai lá abaixo, o decreto dominical.
Eu estou só mostrando para vocês aqui esses tentáculos, para na próxima aula nós vamos estar entrando dentro da Bíblia e ver a prática dessa profecia, do decreto dominical em si. A última violência que eu vou citar aqui, que também é um dos tentáculos do decreto dominical, é a do meio ambiente. Agressão contra o meio ambiente. Tanto governos do mundo inteiro, quanto habitantes do planeta Terra, por opção pessoal de falta de educação, têm cometido agressão contra o meio ambiente. E a natureza está toda virada do avesso. No mundo inteiro já tem problemas gravíssimos. Aqui nesse sábado passado agora mesmo, aqui em Abadiânia, aqui em Goiás. Vocês viram aquele vídeo? A chuva. De granizo que caiu lá? Mais de um palmo, quase 2 palmos de granizo no chão. O asfalto ficou tomado. Abriu grota na beira da estrada, quebrou árvores. Parecendo que estava viajando em países que tem neve. A natureza ali se revoltou. A natureza revoltada. Então, esses furacões, esses tremores de terra, tantas agressões que a natureza tem devolvido, a maldade que o homem tem feito, que coisa tá feia. Com relação a esse assunto do meio ambiente, nós falamos na aula passada do Papa Francisco pertencer a que ordem? A ordem jesuíta. A ordem jesuíta é onde nós temos o quê? O Papa negro, normalmente. E que o Papa Francisco foi o primeiro Papa da ordem jesuíta a assumir a linha convencional de papado. Presta atenção, e tem lá o Papa negro normal. Nós mostramos até a foto dele para vocês, na aula passada. Eu até imaginei que o Papa Negro deveria ser um africano, negro. Não, Papa Negro é branco. Não é branco. O que caracteriza ele é a veste negra, a batina preta. Todo jesuíta, você viu que a batina pretinha, ele é da ordem jesuíta. Entendeu? E eles são caracterizados pelas suas batinas. Agora, do ponto de vista bíblico, nós vimos que a negritude dele, na realidade, está na sua conduta, nas suas escolhas de ação com relação ao mundo religioso. Entendeu? Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? O Papa, esse Papa que é jesuíta, que é de uma linha complicada que nós vimos aqui, que é considerado uma linha criminosa, que tem provas e provas colhidas ao longo da história da humanidade, que a ordem jesuíta é complicadíssima. Então nós estamos falando de um Papa que entra e resolve se chamar como? Deus. Francisco. Em homenagem a São Francisco de Assis, que é o santo protetor, justamente por ironia do destino, da ecologia, que envolve o meio ambiente. Padroeiro daqueles que estudam e trabalham com o meio ambiente, com a ecologia. E ele também foi um pregador da paz. Quando nós olhamos essa questão da paz, 1 Tessalonicenses 5,3 está dizendo o seguinte: e quando disserem a paz virá o quê? Repentina destruição. Então São Francisco realmente pregava muito sobre isso. Agora, um Papa jesuíta, ocupar a linhagem papal normal, resolver se chamar Francisco, e o nome dele é Bergoglio. Então, esse Papa, que não se chama Francisco de nascimento, resolveu adotar o nome de Francisco para ele, em homenagem a São Francisco. Ele aplicou, no dia 18 de maio de 2015, ele escreveu a sua primeira encíclica completa, que não teve participação de outros papas anteriores. Se chama Laudato Si. Quer dizer, traduzido para o português, louvado seja. Tem uma música da Igreja Católica, Laudato Si mi signore, louvado seja meu Senhor. É uma música da Igreja Católica. Foi inspirado nessa canção que ele lançou essa encíclica chamada Laudato Si, ou louvado seja. E essa encíclica, de ponta a ponta, está trabalhando com a questão do meio ambiente.
E presta atenção aqui que uma semana mais ou menos antes, no dia 12 de maio, antes dele fechar a encíclica, ele lançou uma advertência para as grandes potências, para todas as potências do planeta, que elas seriam, entre aspas, elas seriam julgadas por Deus se não respeitassem o meio ambiente. Uma semana mais ou menos antes, no dia 12, ele lançaria a encíclica no dia 18 de maio, no dia 12, ele lançou essa advertência para o mundo inteiro. Presta atenção, nós estamos falando, o que Apocalipse 17 falou lá, no verso 17 e 18, que esta é a cidade que reina sobre os reis da terra. Ele estava aqui dando uma ordem para os reis da terra, para todas as potências do mundo. Presta atenção no encaixe das peças do quebra-cabeça. No dia 21 de julho de 2015, ele teve uma reunião com 65 governadores e prefeitos do mundo inteiro, inclusive tinha representantes brasileiros lá, com certeza absoluta. Ele deixou claramente explícito que todos precisam recuperar a consciência ecológica. Trabalhou tudo em cima dessa encíclica, para que pudesse diminuir a quantidade de gases e poluentes lançados na atmosfera. Um trabalho que vem sendo feito bem acirrado mesmo, um grande movimento, acompanhado pela ONU, promovido pela ONU, e todos os países do mundo, e é muito importante isso realmente. Só que infelizmente nós estamos falando de tentáculos que serão usados com objetivos óbvios, claros de resultado científico, mas vai acabar sobrando para implantar o decreto dominical. Nós vamos ver isso aqui na aula que vem. No dia 30 do 11 a 12 do 12 de 2016, teve a terceira besta de Apocalipse que sobe do abismo. Nessa reunião lá, é onde chegaram-se a uma conclusão em que o mundo inteiro, os principais países do planeta, deveria aderir, assinar um acordo de redução de poluentes no mundo inteiro, para o bem-estar do clima do planeta. Acordo esse que entrou em vigor no dia 4 de novembro do ano passado. Daqui uns dias irá completar um ano que entrou em vigor esse acordo. Que, por sinal, no dia 1º agora de junho desse ano, justamente Trump pulou fora, o presidente americano. Porque se ele tivesse dentro, estava tudo articulado para só acionar o gatilho e executar o decreto dominical. Eu entrei em contato hoje com um ouvinte do canal que mora lá na Alemanha, ela se chama Cristina, e perguntei para ela como que está os andamentos legais do decreto dominical aí, está funcionando? Porque a Alemanha, ainda falei para ela, porque eu sei que a Alemanha é o maior reduto mundial da ordem jesuíta e foi o lugar pioneiro no mundo aonde se oficialmente aplicou-se o decreto dominical, depois de algumas cidades americanas já ter dado o pontapé por conta própria. E ela respondeu para mim que lá, para a pessoa abrir dia de domingo ou trabalhar, é só por autorização legal. Não há mais aos domingos, na Alemanha. Já acontece o decreto dominical há anos. Os Estados Unidos tem várias cidades, e no Brasil já tem alguns lugares também, algumas cidades que já adotaram. Não é para fazer terrorismo, não é para fazer sensacionalismo, porque a palavra de Deus fala que o decreto dominical só vai ter valor profético, do ponto de vista escatológico, quando partir de onde? Para o mundo? Dos Estados Unidos, que é o que nós vamos estudar na aula que vem. Enquanto estiver acontecendo isolado para cá, para lá, pode ferver o mundo inteiro, mas enquanto não for obrigado a ordem vindo dos Estados Unidos, que é o que a profecia fala, não precisa preocupar. E por que o Trump pulou fora? Lucro, né? País mais industrializado do mundo. País mais industrializado do mundo. Como é que faz? Outra coisa, só para finalizar. Peter Turkson é o cardeal
chefe do Ministério da Paz e da Justiça do Vaticano. Ele que deu o anúncio da encíclica para a imprensa mundial. Presta atenção. Ministro, chefe do Ministério da Paz e Ministério da Justiça do Vaticano. Meus irmãos, tudo que nós tratamos aqui agora, nessa aula de hoje, foram prévias do decreto dominical, parte 1. Mostramos o que está acontecendo. E a violência precisa cair. Para a violência cair, essa violência total, envolve todos esses tentáculos. Se um dia a mais no mundo, todo mundo trabalhar sem aumentar o salário, e esse dia vai ser o sábado, vai afetar a economia mundial sensivelmente, jogando ela para baixo, e melhorar o nível de vida de todo mundo. E esse dia, infelizmente, o que está sobrando aí, que é meia a meia, é o sábado. E se um dia a mais todo o planeta fechar e parar de jogar poluente, fechar mesmo, e eles usam o quê? Meia-noite a meia-noite. Então vai fechar o quê? De sábado meia-noite ou domingo meia-noite. Aí ninguém sai fim de semana. O índice de violência direta vai cair absurdamente. E o indireto, que é esses tentáculos sociais, educacionais, etc., também vai cair. Então quem não concordar vai ser perseguido. Só que o que a profecia fala é que quando vir nos Estados Unidos o decreto dominical, vai ser o desfecho do grande conflito entre o bem e o mal. Nós não precisamos preocupar com nada, porque Jesus estará voltando. Enquanto não partir de lá. Enquanto não partir de lá, estamos tranquilos. Agora, na aula que vem, nós vamos aprofundar na profecia dentro da Bíblia. Vamos ver isso aí na Bíblia. Ver o que a Bíblia fala sobre isso. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos ficar de pé? Cerramos o coração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelo que Tu nos revela na Tua palavra e principalmente por nos preparar para aquele grande dia. Prepare-nos acima de tudo, Senhor, para viver o dia de hoje, para que possamos, pela Tua graça, viver, praticar com as orientações que Tu nos dás e pela Tua graça ter condições de transmitir ao mundo ao nosso redor. Abençoe cada um de nós que participamos dessa oração, onde quer que estejamos, para que possamos, pela Tua graça, naquele grande dia, ser contados entre os salvos. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.